Então, abrir aqui. Para começar, vou então abrir aqui a aplicação XD. Neste webinar vamos então tratar a parte das notas fiscais. Ele já está aberto. Vou só reiniciar o mesmo. Vamos então analisar a parte das notas fiscais dos clientes, ok? Parte da estrutura de XMLs, qual é a nova estrutura que temos na nossa pasta de XMLs no XD. Tá? Desde a versão 2020-08 implementamos então uma nova estrutura de apresentação para melhor entendimento, tanto do parceiro como do próprio cliente final. E a nível de erros fiscais, como é que podemos então identificar se uma nota possui erros fiscais? Para então consultarmos as notas, temos para a parte do SAT, quem está habituado a utilizar será então a função BR extrato SAT. Para o NFCE, temos então notas fiscais NFCE e depois teríamos também um novo, que será então o notas fiscais NFE para os clientes que emitem NFE. Porém, decidimos então agrupar todos estes regimes em apenas um só. Tá? Eu vou só mostrar a nova janela de configuração fiscal no XD. Vamos então na roda dentada, configurações fiscais. Como podem verificar, esta parte de cima então será preenchida a maior parte pelo ficheiro de licenciamento do cliente. Depois podemos também escolher o seu código de regime tributário. Tá? Temos então todos os regimes fiscais que estão permitidos pelo XD em apenas uma janela, sem precisarmos de estar a trocar de uma para outra, a verificar os seus dados. Não, está tudo aqui. Então, como é que podemos configurar? No caso de um cliente NFC, ativaríamos então o serviço. Temos então a indicação do responsável técnico. Tá? Temos esta possibilidade de indicação de responsável técnico de forma de forma a poderem escolher se querem ou não indicar. Porquê? Porque a Secretaria da Fazenda lançou sim esta necessidade e esta obrigatoriedade de indicação do responsável, porém não se encontra disponível em todos os estados. E neste momento o serviço da Secretaria da Fazenda, nos estados em que não está ainda implementada essa obrigatoriedade, não aceita esta indicação. Tá? Pelo que tem sempre que ser retirado, então, o indicar o responsável técnico, caso o seu estado não esteja com essa obrigatoriedade implementada. Temos então o serviço de homologação e produção. Existem alguns estados, como Pernambuco, que obriga a que o cliente emita pelo menos 4 notas em homologação. Se não me falha a memória, são 4 notas em homologação para validação do serviço. Após a comunicação dessas 4 notas em homologação, sai então o seu código para poder emitir notas em produção, emitindo então as notas fiscais no servidor. Temos então os dados para colocar dos nossos clientes, bem como depois então a chave que deve ser colocada primeiro da importação do certificado. Porquê? Se eu clicar aqui, ele indica que devo colocar a primeira chave do certificado antes da importação do mesmo. Tá? Tem que ter sempre a chave para que o XD possa abri-lo. Da mesma forma, temos a configuração também para clientes que emitem notas NFE, tá? Indicando que nota NFE pode ser emitida por cliente NFC ou SAT. Tá? Então, para mais informações, devem sempre verificar com um contador. Depois temos então as configurações SAT. As configurações SAT sobre a configuração da taxa de serviço, a parte do QR Code nos seus documentos. Tá? Temos então todas as marcas que estão homologadas com o XD. Como podem verificar, na instalação do ficheiro do aparelho SAT, vem sempre a sua DLL de instalação e todos os ficheiros das suas dependências. Tá? Mas o XD, caso percam alguma DLL, algum ficheiro corrompido, tem sempre na pasta DEP
pasta SAT, temos então todas as DLLs cá colocadas, ok? Então, caso alguma coisa aconteça, estão sempre elas aqui, tá? Então, podem sempre utilizar nas instalações, ou então substituir pela que vem na instalação do próprio SAT. Temos também a versão do XML, temos que manter ainda a possibilidade da 07, da versão do XML 07, e então da nova 08, ok? E por fim, o regime fiscal MEI, ok? A exceção MEI. Temos todas estas configurações, está tudo ok, vamos então testar o serviço. Para testar o serviço, tínhamos então que emitir uma nota após ativar o mesmo, e caso escolhêssemos então o cliente fosse SAT, iria então abrir o seu quadro fiscal SAT. Como podem verificar, temos então a janela para verificar todas as notas que temos emitidas. Neste banco de dados não tem nenhuma, é um banco de dados apenas demonstrativo, ok? E mais uma das particularidades dessa junção de todos os regimes fiscais, temos aqui a possibilidade de navegar para NFCE e NFE sem sairmos do quadro, ok? Aqui, caso o cliente seja NFCE e emite NFE, posso navegar para a nota, se emitir SAT, posso navegar também para lá e vou poder explorar todas as funcionalidades do mesmo, tá? Recordo que na parte das notas NFCE, nas mais opções, temos então a possibilidade de verificar o estado do serviço, tá? Ou seja, se o serviço da Secretaria da Fazenda se encontra operacional, inutilizar numerações e, caso seja necessário, temos então a comunicação manual de notas pendentes. O que é que são notas pendentes? A nível do regime fiscal NFCE, temos então a possibilidade de emitir notas em contingência, em caso do serviço da Secretaria da Fazenda falhar, o caso da própria conexão do cliente falhar. Tá? Temos então a possibilidade de entrar em contingência, em que o XD entra nessa contingência de forma automática e logo que o serviço é restabelecido e fica online, as notas serão então de forma automática comunicadas para a Secretaria da Fazenda. Mas, caso a gente queira comunicar já, ok, eu vou desligar a minha máquina, não vou aguardar que o XD torne a comunicar as mesmas, então venho aqui e faço enviar agora. Automaticamente, o XD, em vez de aguardar que o seu processo em automático comece na retaguarda, né, em background, sem impedir a utilização do sistema pelo cliente, então vimos aqui, fazemos enviar agora, aí sim o XD tem que ficar parado, ele envia todas as notas e fica tudo ok, tá? Caso tenha alguma questão sobre a parte da contingência, também podem verificar com um contador ou podem na mesma pesquisar a nível online, tá? Verifiquem sempre se estão a pesquisar em sites fidedignos. Recomendo sempre o próprio site da Secretaria da Fazenda do vosso estado, tá? Então, vou sair daqui. Sobre a estrutura das notas, eu vou então mostrar aqui a comunicação que foi feita no lançamento da versão 2020-08, tá? Temos então, vou passar para aqui, o novo menu de configurações fiscais, tá? A parte da compatibilização com o regime fiscal MEI, a sua exceção, e então aqui a estrutura das pastas. A estrutura das pastas, para quem entrou recentemente no XD, que é o caso de vários parceiros que estão agora connosco, já encontram então os seus XMLs organizados desta forma, mas antigamente não estava bem assim. Estavam apenas, por exemplo, da parte do SAT, as processadas e as inutilizadas e ficava por ali. Tá? Então, como podem verificar, processadas e canceladas, peço desculpa. Então, como podem verificar, atualmente temos na parte do NFCE, temos a divisão por ano, tá? Ao abrirmos, por exemplo, a 2019, teremos então a divisão por mês e, consequentemente, por tipo. Temos as canceladas, com erro, inutilizadas e processadas. Ok? A nível do SAT, temos então por ano da mesma forma. Na geração, temos a pasta SAT e a pasta SAT contador. Tá? Em que temos os XMLs de envio, aqueles XMLs que são produzidos pelo XD de envio de comunicação à Secretaria da Fazenda, e temos então a recepção da mesma. Temos também a divisão por mês,
tá? E por tipo, temos então as processadas e as canceladas. No caso aqui não existem inutilizadas ou com erro, porquê? Porque com o SAT não existe contingência, tá? Não existe contingência e não existe possibilidade de emitir alguma nota com erro. No caso do NFCE existe essa possibilidade, pois o cliente pode corrigir, por exemplo, algum erro fiscal que apareça numa nota, tá? E fazer a sua recomunicação para que entre de forma correta no servidor da Secretaria da Fazenda. Temos então a parte do envio dos XMLs por e-mail para o contador, tá? E esta parte já não é importante. Eu vou então mostrar aqui. Não é nas gerais, é nas configurações gerais. Configuração do envio de e-mail. Temos então aqui parte da função contabilidade. Teríamos aqui, por exemplo, envio de XML mensal. Caso quiséssemos colocar um corpo de mensagem, poderíamos colocar. Configurávamos então o serviço de envio de e-mail. Se for via Outlook, não precisa de configurar nada, basta ter o Outlook devidamente configurado na sua máquina, tá? E o XD vai enviar a partir de lá. Se for via XD, então ele aí abre todas as possibilidades para que possam então verificar o provedor, junto com o vosso provedor de envio de e-mails, por exemplo, se for o Gmail, se for o Hotmail, podem então, ou então algum provedor interno, podem ir aqui, configurar então os dados do envio de e-mail, se utiliza SSL ou não, tá? E temos a possibilidade de 3 e-mails. Estes 3 e-mails servem para quê? Para colocarmos, por exemplo, em e-mail 1 o e-mail do contador, para que as notas vão automaticamente para o contador, para o seu correio eletrónico. Podemos colocar o e-mail do cliente, para ele ter a certeza que o contador recepcionou e ficar com uma cópia de segurança. E quem sabe, deixar também aqui um e-mail próprio para receber estes XMLs dos vossos clientes. Ou seja, caso possuam um contrato de alocação de espaço com os XMLs, para caso aconteça alguma coisa com o cliente, vocês têm sempre essa salvaguarda, tá? Podem colocar aqui o vosso e-mail e então vão ter acesso a essa informação ao mesmo tempo que o contador e que o próprio cliente. A nível de emissão de notas, tem aqui dois links bastante importantes. Eu vou mostrar, que é o que eu costumo fazer sempre a nível de suporte técnico. Validador, XML, SAT, tá? E validador, XML, NFC. Para que é que isto serve? O SAT serve então para validarmos XMLs do SAT e o NFC exatamente da mesma forma, mas de NFC. Porquê? Porque quando existe algum erro fiscal, tá? Imaginemos, estamos a emitir uma nota a nível da NFC. O cliente está a emitir uma nota, a nota não está a ser comunicada e está a enviar-nos um erro fiscal. Então, o XD não processa qualquer tipo de erro fiscal para não induzir o cliente ou o parceiro em erro. O que é que nós fazemos? A nota é comunicada ao servidor da Secretaria da Fazenda. O que ele responder é espelhado para o XD. Por exemplo, eu vou então pegar aqui numa nota para vos mostrar. Isto será apenas um exemplo, esta não tem qualquer tipo de erro, mas vou então mostrar aqui. Isto será uma nota de emissão NFC. Como podem verificar, eu abro aqui no bloco de notas, podia ser no Notepad++, podia ser no bloco de notas, tá? Vou abrir então aqui o validador. Vou colar todo o conteúdo do meu XML e vou validar. Automaticamente, como podem verificar, nenhum erro é encontrado. Ou seja, aqui esta nota foi uma nota de emissão, está tudo ok, foi comunicada sem qualquer tipo de problema. Caso desse algum problema, eu iria então aonde? Iria então às minhas pastas. Ok, não é aqui. Abriria então o meu XD. A minha pasta NFC, tá? E teria aqui então
a pasta de 2020 da emissão e a última nota que estará aqui será então, imaginemos que tinha sido esta nota, estaria em toda a sua estrutura, estaria aqui, eu iria abrir então com o Notepad++, iria validar todo o seu conteúdo online e automaticamente ia perceber qual era o erro da nota. Os erros estão sempre aqui mencionados, ok? E da mesma forma que acontece para NFC, acontece também para SAT. A nível do SAT, quando dá algum tipo de erro, como já devem ter verificado, nós temos a pasta errorlog, então, com o ficheiro de erros do XD, em que, mesmo que não seja só um erro, qualquer tipo de informação que seja escrita pelo XD vai estar aqui então mencionada em errorlog. Eu queria só ver se tenho aqui então alguma tentativa de geração de XML, não tenho, tá? Como já devem saber, quando há algum erro no XD, vamos então sempre para a última linha. A última linha será então o último erro que foi dado no XD, tá? Então teria aqui uma tentativa de geração de XML. Eu iria copiar todo o seu conteúdo da mesma forma que faço aqui. Ok, eu vou fechar aqui. Ok, aqui. Vou então copiar uma nota para cá. Vou abrir com o Notepad. Como podem verificar, a nível do SAT fica desta forma, logo. Vou então de novo online, na parte do SAT. A nível do SAT começa sempre por CFE e acaba como CFE também. Vou validar. Demora sempre mais um pouco. E como podem verificar, aqui eu já tenho erros. Esta questão é uma questão em que não existiria então ainda nenhum campo no XD preenchido, então fizemos esta tentativa de emissão. A tentativa de emissão, como podem verificar aqui, tem vários campos em que não está com o que é esperado. Este elemento não é esperado, o esperado é um ou outro, tá? Isto é a nível interno, porque foi foi forçado a geração deste XML para tentar então mostrar-vos algum tipo de erro. Por exemplo, um dos que mais acontece a nível do XD seria então a parte de erro a nível de inscrição estadual, de CNPJ, em que, por exemplo, aqui no XD, tá, temos que verificar sempre se o CNPJ que está colocado na licença é de facto o CNPJ do cliente que vai estar, por exemplo, com o SAT. Tá? Caso o CNPJ não coincida, não vai ser possível então a emissão dessas notas. Aliás, o erro dá logo aqui, tá? Na configuração, quando vamos tentar emitir uma nota. Tá? Nem precisamos de ir aqui, porque essa parte aparece logo, porque esse erro é um dos erros mais comuns a nível de erros fiscais, então a Secretaria da Fazenda já o tem bem documentado e quando tentamos então emitir uma nota, vai aparecer que o CNPJ utilizado difere, tá? É divergente do cadastrado, tá bom? Então, a nível de notas, é desta forma que analisamos todas elas, tá? Seja NFC ou seja SAT, para que possamos então despistar qualquer tipo de problema. Às vezes é só um campo, um CNPJ que está mal, mesmo do próprio cliente, temos que verificar, principalmente na emissão de NFE, os campos do cliente que vamos emitir NFE têm que estar devidamente preenchidos, ok? Então é sempre importante validarmos as notas online para verificarmos se ela se encontra sem nenhum erro, não está com erro nenhum, foi emitida sem problema, ou se tem algum erro, nós podemos então verificar o que é para que possa ser corrigido. Tá? A nível de correção, basta então abrirmos o XD, no caso, se tivesse sido, imaginemos então o inscrição estadual que estivesse vazio, aqui, por exemplo, em vez de estar com a inscrição estadual do cliente estivesse vazio, ele ia dizer que a inscrição estadual não está ok, bastaria virmos preencher,
tá? Voltaríamos à nota, imaginemos que estávamos a lançar aqui a nota e ela não fechou, nós lançávamos a mesma para a mesa, tá? Iríamos lá nas configurações fiscais, colocaríamos então o valor que ele já está à espera, iríamos gravar, iríamos de novo, ele já está aqui porque a mesa é padrão, iríamos abrir a mesa, iríamos então fechar a conta e ele ia fechar com sucesso, tá? Caso não houvesse mais nenhuma questão a apontar ou a retificar, a nota iria ser fechada aqui com sucesso. Recordo então, a nível do iFood, que era o que tínhamos de falar um pouquinho das noções básicas. Temos então o iFood na configuração de terminal, tá? O iFood pode ser configurado aqui. Temos que colocar sempre a ativação, os dados do nosso cliente, tá? E depois os respectivos modos de pagamento. Deste lado temos então os modos de pagamento que estão permitidos pelo iFood e que existem no iFood, tá? E devemos mapeá-los então para o XD. Muito importante esta questão, tá? Porque se não mapearmos corretamente as formas de pagamento, caso alguma forma, por exemplo, imaginemos que nos esquecemos do dinheiro, que é a mais básica, mas imaginemos que nos esquecemos da mesma. Caso o cliente fizesse então um pedido e que colocasse o modo de pagamento a dinheiro, ele não iria poder ser processado com sucesso no XD. Tá? Porque existiria então ali uma divergência de modos de pagamento que não existe no XD e por razão de segurança ele não vos permite avançar. Então muita atenção, qualquer modo de pagamento que o cliente vá utilizar deve sempre existir no XD esse modo de pagamento. Caso seja mais do que um, por exemplo o Visa, se for todo débito, deve colocar tudo para débito, tá? Para depois também, a nível de relatórios, ter toda essa informação devidamente detalhada. Tá? A nível dos pedidos do iFood, como eu já falei, vai então aparecer aqui o ícone mostrando caso existam pedidos que necessitam da nossa atenção, tá? Terão então aqui o ícone chamando a sua atenção. Temos também o botão iFood Manager, tá? Será então o botão para abrir os mesmos pedidos que possam estar ali. Neste momento ele não abre nada porque eu não tenho nenhum pedido que precise da minha atenção, tá? Ele só vai abrir se houver algum pedido que precise de atenção. E da mesma forma teremos então, como podem verificar, a função Delivery novo, que é a função do Delivery. Eu vou abrir. Qualquer pedido que seja aceito a nível da iFood irá ser então direcionado diretamente para esta página. Não para esta, porque o cliente já vai ficar devidamente preenchido com as informações que vieram do iFood, mas sim então na parte do processamento, tá? Aqui a parte da expedição, quando ele estiver ok, marcá-lo pronto, tá? Para entrega, tudo isso. Caso existam então pedidos que ainda necessitem da nossa atenção, a informação aparecerá aqui, da mesma forma que aparece então aqui, o ícone do iFood sempre piscando, chamando a nossa atenção. Temos também, a nível de Smart Connect, a possibilidade de criarmos então a nossa conta XD Cloud, que é outro aplicativo que existe no XD. Serve para quê? Serve então para conseguirmos controlar as vendas do nosso estabelecimento em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, seja ele Android, iPhone ou então a nível de browser. Tá? Podemos aceder através de um browser ou no próprio celular através da app. Tá bom? Recomendo então assistirem a algum webinar ou então seguirem o manual de instalação da parte do XD Cloud e também o seu vídeo, assistirem o seu vídeo de utilização, bem como o do iFood, ok? São duas ferramentas bastante importantes a nível do próprio programa. Depois temos aqui o XD ponto de venda emitindo então as notas, tá? Fazendo com que o estabelecimento se mantenha a funcionar. Temos então o iFood para então esta alternativa nos momentos em que estamos hoje para que o restaurante consiga continuar a trabalhar em modo takeaway ou delivery, ok? E temos também para a parte dos gestores, caso exista um gestor, o XD Cloud. Particularidade do XD Cloud, ele é um novo produto da XD,
Ele foi lançado então com permissão para multiloja. O que é isto? Principalmente franquias, em apenas um login, tá? O dono da franquia consegue visualizar as vendas de todas as lojas que estão agregadas, ok? Isto é muito importante. Ahm, Antigamente, então, tínhamos a possibilidade de cada um tinha o seu login. Neste momento, cada um tem o seu login, cada loja tem o seu gerente que pode aceder à sua conta XD Cloud, sendo que o dono da franquia, ou seja, a licença master do XD, tem então acesso a todas as configurações, a todos os relatórios e o faturamento de todas as suas lojas agregadas. Ok? Vamos então, guardei agora uns minutos para poder responder alguma dúvida, caso exista. Ok? As dúvidas devem ser colocadas no vosso chat, tá? Do lado esquerdo, para que eu possa então responder às mesmas. Verificar aqui. É possível, mesmo com a internet funcionando, habilitar a contingência, paralisar o processo de fechamento e posteriormente serem reenviados. É assim, se o XD não tiver acesso à internet, não vai conseguir comunicar as suas notas. Tá? Não existe forma de ativarmos ou não a parte da contingência. Ou seja, caso a máquina esteja sem internet ou o XD não possa aceder à internet, sim, a contingência será ativada. Tem que ter em atenção algumas questões bastante importantes. Uma delas será a contingência tem prazos limite para a comunicação das notas. Tá? Comunicação de notas fora do prazo pode ser induzida em multa, tá? Com consequente fiscalização, ou então a Secretaria da Fazenda nem aceitar as mesmas e vai ficar com um buraco de numeração que posteriormente também poderá levar a alguma inspeção no seu estabelecimento. Ou seja, não deverá então tentar enviar documentos por contingência de forma proposital, tá? Verificar mais alguma questão. É possível emitir serviços pelo SAT? Não. O XD ainda não possui a nota fiscal de serviços, tá? Já recebemos esse pedido de implementação no programa e está a ser analisado, ok? Caso seja avançada então essa implementação, nós iremos então comunicar a mesma, tá? O sistema gera algum alerta para as notas em contingência? Sim. Então, aqui por baixo do XD, caso exista uma ou mais notas em contingência, irá aparecer mesmo a menção contingência em vermelho. Vai aparecer aqui contingência a vermelho. Não quer dizer que o cliente esteja a emitir notas em contingência, ok? Isso é apenas um aviso em que existe pelo menos uma nota naquele banco de dados que está em contingência. Mas o cliente pode estar a emitir notas aqui e elas estarem a ser comunicadas em tempo real. Simplesmente uma das notas ficou ali em contingência por alguma razão. Isso serve para que, pelo menos em algum intervalo ou no final do dia, tá? O cliente possa então clicar e verificar qual é o problema da nota em contingência. Se tiver mesmo algum problema, tá? Nós vamos, por exemplo, nas notas fiscais, tá? Iríamos aqui a mais opções, iria aparecer uma nota pendente. Eu clicava enviar agora e ele ia dar erro. Tá? Se o erro for explícito, tudo bem. Tá? A maior parte dos erros, principalmente em NFC, já estão catalogados pela Secretaria da Fazenda. Recordo que o XD não processa nem uma vírgula do que vem da Secretaria da Fazenda. Se a Secretaria da Fazenda, um dos erros, ah, o texto for todo a letra Z, 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 é o que o XD vai demonstrar, tá? O XD apenas espelha a informação que recebe. Então, o que é que fazemos? Fazemos exatamente aquilo que eu mostrei. Vamos então à última nota emitida, que será a nota com o erro, tentativa de geração, copiamos, vamos validar online e aí verificamos então qual é que é o erro. Sabendo qual é que é o erro, imaginemos que era aquela questão da inscrição estadual, iríamos então na parte das configurações fiscais, eu iria ao NFCE, então ao canto da inscrição estadual, iria preencher,
Depois de preenchido, tenho a certeza que está ok? Tenho. Vou de novo lá, iria em mais opções, enviar agora. E aí sim, a nota já seria comunicada com sucesso, aparecendo 0 notas pendentes de novo, e quando voltasse à página principal, iria estar desta forma, sem a menção de contingência. Tá?